Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O jogo do Fluminense contra o Vasco vai ser um jogo muito importante. O Fluminense, com a vitória, com tanto sacrifício em cima do Juventude, o Fluminense chegou a 41 pontos. Está a 2 pontos de Bahia e Botafogo. Ultrapassou o São Paulo. Então, se o Fluminense conseguir uma boa vitória contra o Vasco, chegará a 44 pontos. Poderá, de repente, se tiver a derrota do Bahia e do Botafogo também, poderá chegar ao quarto ou quinto lugar. Então, é de suma importância esse jogo, né? O Zubeldia tem que preparar o time, que já está treinando, escalar o time corretamente. Os jogadores têm que ter garra, determinação, porque o Vasco nos últimos jogos tem jogado bem, e quando não joga bem, o goleiro do Vasco, né, tem salvo o Vasco de algumas derrotas, como foi contra o Fortaleza, que o placar do jogo não mostrou o que foi o jogo. O Fortaleza dominou o Vasco, principalmente depois da expulsão do jogador do Vasco. Então o goleiro do Vasco é um goleiro muito bom. Então o Fluminense tem que jogar muito bem e marcar bem atrás, ver se o Freitas para de fazer drible perto da área, porque tomamos alguns gols por causa dos dribles dele. Tem que jogar mais sério para frente, sem driblar. O Fluminense, a gente está na expectativa do retorno do Thiago Costa. Eu espero que ele volte, porque eu acho que ele foi só poupado. Apesar da declaração do Zubeldia na coletiva, falar que espera que ele volte, deixou um ponto de interrogação no ar, mas eu acho que ele foi só poupado. E dá pra gente ver que ele faz muita falta ao time do Fluminense. O Fluminense sem ele, e ainda sem Ganso, que também não está podendo jogar, está voltando de contusão, o Fluminense sente falta de um homem de criação, de ligação no meio de campo. Então fica um time muito burocrático, né? Fica toca e não vai. E também eu sou fã do Cano, né? Principalmente depois do que ele fez em 2022, 2023, né? Ajudando juntamente com todo o elenco desse período, a nos dar o título mais importante de nossas vidas e do Fluminense, que foi a Libertadores, e no ano seguinte também, 2024, apesar da péssima campanha, quase ser rebaixado, também o título da Recopa em cima da LDU, que era um time que estava entalado na nossa goela por causa de 2 títulos que nós perdemos para eles, né? Um da Libertadores e outra da Sul-Americana. 2 decisões que nós perdemos, principalmente por causa do jogo lá em Quito, né? Na LDU. Nós perdemos o jogo por causa da altitude. E sempre falei que deviam acabar com isso. Mas o time joga em altitude. Mas a Libertadores tem que acabar com isso. Tem que ser... lá tem outros estádios que são mais ou menos ao nível do mar. Não precisa ser tão ao nível do mar, mas não tem que ser tão alto também. Então tem estádios que deveriam ser eliminados de competições internacionais, porque além de facilitar o time que joga no lugar, põe em risco a vida dos jogadores que jogam em lugares ao nível do mar. Isso deveria ter uma comissão médica, investigar isso e mudar essa história, porque não é só o título, é o risco da vida dos jogadores que vão jogar lá, que são colocados em xeque. Então deveria mudar isso aí. E também esse jogo de segunda-feira, eu estava vendo aqui, é engraçado, no dia do jogo contra o Juventude,
aonde foi o jogo, né, que foi passado pelo Prime Video, falou que o jogo ia ser transmitido pela Record e também pela Cazé TV. Eu estou vendo aqui na SPN está falando que vai ser transmitido pela Record e para o Premiere. Então, em princípio, eu vou pelo que falou durante a transmissão do Fluminense no Prime Video. Então, mas que deve ser na Cazé TV e na Record. O jogo vai ser segunda-feira, às 19h30 no Maracanã. Apesar do mando de campo ser do Vasco, é um mando de campo que vai ser dividido meio a meio, torcedor do Vasco e do Fluminense. Espero que a torcida se comportem e que apoiem os times e que tenha um grande jogo em campo, e independente do resultado depois, que todos saiam em paz, sem brigas, sem atritos, porque o que interessa ali é o jogo, não briga. Briga, tem vários jogadores, torcedores que já morreram ou que estão aleijados, como problemas de saúde, como o Scooby, né, que foi covardemente agredido, né? Então, e outros torcedores também do Vasco, do Flamengo, do Botafogo. Em jogo entre Botafogo e Flamengo, acho que foi um torcedor do Flamengo, né, que mataram aqui no Engenhão com espeto de churrasco. Então, eu acho que deveriam, perdoe quem for de torcida organizada, mas a torcida organizada deveria ser feita uma revista, ser cadastrado todo mundo das torcidas organizadas, e quem fosse bandido teria que sair das torcidas organizadas, que além da torcida organizada ganhar dinheiro com os clubes, eles estão ali para embelezar o jogo nas arquibancadas, não para brigar e não para marcar encontros pela internet antes e depois do jogo, porque a gente tem visto que a maior parte das brigas atualmente tem acontecido fora do estádio. No estádio, mais ou menos, tem acontecido normalmente. As brigas são ao redor e às vezes até distante do estádio. Porque você hoje em dia, dia de jogo, dia de clássico, né? Você não pode sair com a camisa do teu clube na rua que está arriscado você ser agredido. Isso é errado. Eu lembro, eu estou com 64 anos, eu lembro que quando jogava Fluminense e Vasco, Fluminense e Flamengo, Fluminense e Botafogo, estou falando Fluminense por ser tricolor. O gostoso era quando teu time ganhava, você poder brincar com teu amigo que torcia para o outro time, e quando teu time perdia, o teu amigo que torce para o outro time brincar com você, de sacanear, e você sacanear ele também. E porque são todos amigos, cara. Ali é uma partida de futebol. É um título que um ganha, o outro ganha. Mas a amizade tem que prevalecer. A vida humana é muito mais importante do que uma partida de futebol. Então tem que acabar com isso. Então tem que fazer o cadastro das torcidas organizadas, que antigamente iam para o estádio para torcer, para embelezar com aquelas lindas bandeiras, né, que ficavam fazendo a festa, depois jogávamos pó de arroz. Eu frequentei muito Maracanã e eu achava lindo, lindo. Hoje em dia você não pode ir, que eu fui um jogo com meu filho que era menor, e os caras marcaram encontro. Quando eu estava para entrar com meu filho no Maracanã, o que aconteceu? Estava para entrar com meu filho no Maracanã, os caras que marcaram encontro vieram brigando, vieram em nossa direção. Se tivesse alguém armado ali, ou alguma coisa, eu poderia não estar aqui, meu filho poderia não estar aqui também, ou um de nós poderia estar aleijado, como infelizmente a agressão que aconteceu com o Scooby, que até hoje ele não está normal. Então isso deveria ser levado a sério e só ficar em torcida organizada quem fosse torcedor, que estaria indo para o estádio para torcer, para vibrar, para comemorar ou para chorar quando perdesse, e não para brigar. Eu acho que isso aí o governo, a prefeitura, que fosse, os guardas teriam que investigar isso para melhorar a situação. Que o mais gostoso
no jogo de futebol é torcer, é comemorar, chorar, é sorrir, não ficar brigando e um matando o outro. Tá, agora, desculpe o meu desabafo, que infelizmente é isso, eu nunca mais pude ir a um jogo por causa disso, tenho medo, infelizmente. Ó, na segunda, eu tô vendo aqui, eu vi na SPN, tá? Aqui é segunda-feira, dia 20, né, no caso, feriado do comércio, né, Vasco e Fluminense se enfrentam no Maracanã às 19h30 de Brasília, em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Fernando Diniz subiu para o 9º lugar, e o Fluminense está em sétimo, né, em sexto lugar. O Fluminense está com 36 pontos e nós estamos com 41. Já se afastou do Z4, passaram a pensar em coisas melhores na competição. Já o Fluminense venceu o Juventude no apagar das luzes, com o gol espírita do Thiago Silva ali, que aquilo ali deu quase tudo errado, só deu certo o gol do Thiago Silva. E também ganhou ânimo extra para o clássico. O elenco de Luiz Zubeldia está na sétima colocação, com 41 pontos e busca uma vaga na próxima Conmebol Libertadores. Onde assistir? É o que eu falei com vocês. Aqui na SPN está falando que Record, TV aberta e Premiere Pay-Per-View que vai passar o jogo, mas eu vi no dia lá a Premiere na Prime Video, falou que é na Record e no Cazé TV. Então vamos ver depois com certeza. Prováveis escalações do Fluminense e o Vasco. O Vasco conta com a volta de Paulo Henrique, que é um bom lateral direito. O Fluminense tem que tomar muito cuidado com ele, que joga bem. Compensação, Hugo Moura, que foi expulso contra o Fortaleza, né? Está fora. Fernando Diniz pode mandar a campo. Esse goleiro é muito bom. O Fluminense tentou trazê-lo, mas infelizmente não conseguiu. Para disputar ali com o Fábio a condição de goleiro. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, Tietê e Felipe Coutinho, grande jogador. Nuno Moreira, em português, bom de bola. Andrés Gomes e Ryan. Ryan, eu costumo ver jogo da base, eu via muito o Ryan jogar contra o Fluminense. É um bom jogador. A cabeça dele tinha subido um pouco, mas parece que agora abaixou um pouco a bola, tá melhor. Então, esse seria o possível time do Vasco. Deve ser o time do Vasco. Do outro lado do clássico, o Fluminense terá Lúcio Costa, que não foi usado contra o Juventude, por controle de carga. Isso aí ainda tem uma certa dúvida, mas no GE também estava falando que ele vai jogar. Então, o time do técnico Luiz Zubeldia deve ser escalado com esse time. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, que tem que baixar um pouquinho a bola dele, parar de ficar driblando perto da área ou dentro da área, jogar para frente, para evitar de alguns gols bobos como nós tomamos contra o Mirassol e outros gols mais. Que ali a gente poderia ter conseguido pelo menos um empate. René, Martinelli, Hércules. Martinelli e Hércules não jogaram bem contra o Juventude. Aliás, o time do Fluminense todo jogou mal, né? Martinelli, Hércules e Lúcio Costa. Serra, Canóbio e Cano. Na realidade, eu gosto muito do Cano, é meu ídolo, mas no momento eu preferia colocar o John Kennedy. O time, para mim, seria Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Costa. Serna, Canóbio e John Kennedy. Para mim seria esse time. Arbitragem de Vasco e Fluminense
O árbitro é... Aí que saiu aqui o negócio. O árbitro é Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. O Wagner é o árbitro que, eu não lembro agora o ano, quando o Flamengo fez o gol da vitória sobre o Fluminense, ele comemorou. Que todo mundo viu ele fazendo com a mão, comemorando o gol. Quer dizer, ou ele é torcedor do Flamengo, declaradamente. Tem gente que diz que ele é flamenguista, tem gente que diz que ele é vascaíno. Agora, uma coisa com certeza eu sei, não é torcedor do Fluminense. Mas ele, independente de torcer para um time ou outro, ele tem que apitar bem o jogo e independente do lado, ele tem que apitar o que for certo. Eu quero que o meu time ganhe, mas não quero que roube, né? Que não quero ser favorecido, mas não quero ser prejudicado também. Eu quero que o juiz apite o que realmente tiver que apitar, que for correto. E que o VAR entre em ação quando tiver que entrar, tá? Quando for uma coisa que realmente tem que ver, que tem alguns lances que ali fica sobre a incumbência só do juiz, não do VAR. Aí o VAR é ele, o Wagner do Nascimento Magalhães. Eu até acho, não o árbitro, mas eu até acho bom isso de botar árbitro do próprio estado, que economiza muita coisa e às vezes já está acostumado a apitar esses casos. Mas esse juiz, ele prejudicou várias vezes o Fluminense, principalmente contra o Flamengo. O assistente Rafael da Silva Alves, né, também do Rio de Janeiro. Aliás, Rafael da Silva Alves é do Rio Grande do Sul. Aí deveria ser também do Rio, né? E Thiago Henrique Neto Correia Farinha, que é do Rio de Janeiro. O VAR é o Rafael Trace, de Santa Catarina. Rafael Trace, de Santa Catarina. Quer dizer, eu acho que atualmente o momento do Vasco, apesar de ele estar atrás do Fluminense, é melhor do que o do Fluminense, tem jogado melhor. Então o Fluminense, para vencer o Vasco, vai ter que se desdobrar e jogar muito bem. Se o Acosta puder jogar e o Martinelli e o Hércules estiverem no dia inspirado, eu acho que o Fluminense tem tudo para vencer o jogo. Agora, se o Martinelli e o Hércules não estiverem num bom dia, aí vai ficar difícil. E a gente tem que ganhar esse jogo. O Fluminense tem uma sequência, as de 4 jogos no Maracanã. Foi o Juventude, o Vasco, acho que tem o Ceará e tem um outro que agora que eu esqueci, mas são internacional, todos 4 aqui no Rio. Então o Fluminense tem que vencer esses jogos, já venceu um, faltam os outros 3, para poder se candidatar realmente à vaga na Libertadores. Se ele ganhar, ele está 41, se ele ganhar os outros 3 agora, nós vai chegar a 50 pontos, aí fica muito bem colocado para conseguir uma vaga na Libertadores de forma direta. Vamos aguardar, vamos ver se o Zubeldia pode contar com o Lúcio Acosta, se ele escala bem o time, se os jogadores estiverem num dia inspirado e fizerem um grande jogo, poderemos ganhar. Espero que o Zubeldia tenha treinado, tenha visto os jogadores que ele conseguiu ver nos treinamentos dessa data FIFA e fazer outras substituições que não seja o Everaldo e o Soteldo. Bota o Lescano no segundo tempo, bota o Lavega seria uma boa para se o Canóbio cansar, ou então o Serra, se estiver cansado também, tenta o Lavega e o Lescano para ver, e não demora tanto a mexer. Tá certo que a diferença de certos jogadores é grande. Por exemplo, o Acosta, mesmo cansado, joga mais do que muitos que têm entrado no lugar dele. Basta ver se o jogo contra o Juventude. Mas tem que saber mexer. Para mexer, tem que mexer certo.
não mexer errado. Vamos aguardar para ver quem que ele vai escalar, quem que ele vai relacionar para o jogo. Vamos ver se o Fluminense consegue uma grande vitória e subir na pontuação no Brasileiro. Agora eu vou falar a segunda parte, né, que eu sempre falo. Todos vocês sabem que eu fiz esse canal CN Flu, sem saber fazer nada de internet. Eu fiz para relaxar, que eu estava entrando meio em depressão por causa das minhas doenças e outros problemas mais, né, que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata. Aí fiz para poder relaxar um pouco. Eu só consigo gravar ou antes de meio-dia ou depois de meia-noite. Então é por isso que eu normalmente faço só um vídeo por dia. Aí para minha surpresa, né, eu tenho bastante gente me elogiado no canal, nos vídeos, né, falando, me dando força, e tem gente se inscrevendo. Eu não pensei em chegar nem a 20 inscritos, e eu já estou quase 600 inscritos, estou 598. Então eu agradeço a todo mundo que se inscreveu, que tem dado o like, compartilhado. Se puderem dar o rap também para ajudar a pontuar e o canal crescer. E com isso, sei que tem muito mais gente assistindo no canal também. Aí eu peço, como diria o Thiago Ferreira do Hora do Flu, vocês são nosso patrocinador master. Então todo mundo que estiver assistindo o canal, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe. E dê o like, o rap, né? Fazendo isso, o YouTube pode expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E o segundo favor, estou tentando ver com um amigo meu, que eu não sei fazer, como é que coloca o QR Code do Pix nos vídeos. Até agora eu ainda não tive uma resposta dele. Ele ficou de me dar uma resposta, mas ainda não me respondeu. Aí, se vocês puderem também, faça um Pix para ajudar o canal a crescer. Eu tenho 2 Pix, um é um e-mail, o outro é o Pix menor, que é para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. Aí os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é o e-mail, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Esses são os 2 Pix que eu tenho. Como eu falei anteriormente, os 2 Pix são do Banco PicPay. Aí, por favor, colabore com o canal. Podem depositar qualquer valor. Ajudando o canal, eu vou estar sempre grato a todos vocês. Se não puder ajudar, eu vou estar grato também. Que Deus ilumine o caminho de todos nós no dia de hoje e sempre. Porque nós precisamos de muita proteção nesse mundo que a gente tem vivido. Um abraço a todos, fique com Deus. Um bom final de semana. Até a próxima, se Deus permitir. Amanhã eu vou tentar fazer um vídeo aqui para vocês. Fiquem com Deus.